É do conhecimento da grande parte da população que o direito de defesa é facultado a todas as pessoas que são acusadas de qualquer ilícito, né? Qualquer injúria, qualquer coisa desse tipo. E isso está garantido na Constituição, né, doutor? Está garantido na Constituição Federal, né, e as outras derivadas, as constituições dos estados e em todas as leis, porque todas as leis são derivadas da lei maior, que é a Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aí aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos em que segue. Aí tem os incisos que fala sobre os litigantes em processo judicial ou administrativo, né? As pessoas são acusadas em geral e são assegurados aí o contraditório, é o direito do contraditório, de provar, né? Mesmo porque, se não houver amplo e irrestrito direito de defesa, qualquer processo pode ser anulado. Então, os advogados do acusador e os juízes de qualquer instância, mesmo do Supremo, têm o maior cuidado ao acusar e ao apenar, porque se ele não garantir o amplo e irrestrito direito de defesa a quem está sendo acusado de algum ilícito penal, o processo pode ser anulado em qualquer fase. E se perde um tempo enorme, e depois aquele que foi acusado sem o direito de defesa ampla pode pedir indenização da outra parte que está acusando ou do Estado, porque o juiz representa o Estado na hora em que ele está julgando. E na maioria das vezes entra aí a promotoria pública, né, que é o Ministério Público, como também acusador. Como acusador e como fiscalizador da aplicação da lei. Falando em aplicação da lei, doutor, a gente sabe que nesse caso do direito, né, aplicação do direito de defesa, esse sagrado direito que cabe a qualquer pessoa, o contraditório, nós temos aí nesse íntere a missão do advogado. E na maioria das vezes é ele que procura, não é brechas, mas são essas descrições da lei para poder beneficiar o seu cliente, no caso. Veja bem que às vezes, né, os menos informados, os leigos de um modo geral, ou até os de má fé, perguntam aos advogados: mas doutor, como é que o senhor vai defender aquela pessoa que cometeu um crime hediondo? Como é que o senhor vai defender aquela pessoa que foi um estuprador? Um cara que é um traficante de drogas, matou a sangue frio uma família inteira. Ora, porque o Estado Democrático de Direito garante o amplo direito de defesa, porque ali pode estar incluído uma mentira, porque a pena pode ser imposta a mais, não é? Porque pode haver um engano. Pode sim. Como é que um país, por exemplo, que tem penas capitais, como a pena de morte ou de prisão perpétua, pode ter a garantia de que o inocente não está sendo condenado à prisão de morte, sem o amplo direito de defesa? Então o advogado, ele não está a favor do estrupador, do estupro, ele não está a favor de quem mata, ele não está a favor do criminoso, mas ele está
garantindo que não vai haver injustiça, que o criminoso não vai pagar a mais do que a lei determina. Então, é muito importante, é fundamental, não pode existir um julgamento onde o acusado não tenha o direito de defesa e não tenha o direito de ter um advogado para defender. Pois é, doutor, a gente poderia destacar aqui inúmeras modalidades de defesa, que é, inclusive, permitida e imputada pela lei, mas seria muito técnico falar a respeito. Mas de uma especificamente eu gostaria de trazer, né, aqui para que a gente possa falar a respeito, que é a autodefesa. O que vem a ser a autodefesa? O Vitor, nos tribunais, né, na esfera judicial, a defesa é técnica. A defesa ela é feita pelos operadores da justiça, no caso, os advogados. É uma defesa técnica que se vai buscar as minúcias da lei. E o leigo, como nós podemos entender os fundamentos, mas nós não entendemos as minúcias. Perfeito. Não é? Perfeito. Nós podemos entender, por exemplo, Zito, que o direito se busca na lei. Não há direito que a fonte dele não esteja na lei. O juiz não pode buscar o direito fora da lei. O advogado não pode buscar o direito fora da lei. Um advogado, nos Estados Unidos, ele vai buscar o direito na lei americana. Na Bolívia, ele vai buscar o direito na lei boliviana. No Brasil, ele vai buscar o direito na lei brasileira. Então, qual a fonte do direito? A fonte do direito é a lei. Não é o juiz, não é o advogado, não é o promotor. Bom, com esse princípio, ninguém pode apenar o outro fora da lei. Do que determina a legislação. É estritamente no que diz a lei. Agora, a interpretação da lei é que é vaga. É uma vírgula a mais, é uma vírgula a menos. É uma palavra que tem uma interpretação mais ampla, é um parágrafo que tem uma interpretação mais ampla. É quem vai fazer o jogo da semântica, da interpretação, do bom advogado. Né? É nessa interpretação que nós podemos dizer que existe aquele costumeiro ditado da brecha da lei? Da brecha da lei, quer dizer, o grande advogado vai buscar a vírgula. E mais do que isso, na defesa oral, ele vai buscar a ênfase, o poder de convencimento dele no tribunal, que pode ser com palavras de ênfase, pode ser com palavras humildes. O bom advogado que escreve bem, ou o outro que acha que convence o juiz com frases curtas. Um outro que acha que convence o juiz visitando ele, conversando ao pé do vidro. O outro que acha que convence o juiz mostrando saber com arrogância. O outro que acha que convence o juiz com um monte de testemunha. O outro que acha que convence o juiz com silêncio. Aí são as estratégias. Bom, mas o juiz, que é o representante do Estado para julgar, ele precisa estar com a cabeça limpa, em paz. Ele não pode ser partidário. Ele não pode
julgar porque ele é da religião A, B ou C, porque ele torce por Corinthians ou por Bahia, porque ele acha uma moça bonita ou feia, porque ele é do partido político A, B ou C. Ele tem que julgar com fundamentos jurídicos. Ele só pode buscar o direito na lei. Então, se ele recebe uma acusação, se ele recebe uma denúncia melhor, vamos dar um exemplo. Se alguém chega e diz que João tem no seu carro, no fundo do seu carro, na mala do seu carro, 1 quilo de cocaína, Rontista, o juiz não pode, só pela palavra de João, mandar prender o carro de João. Muito menos botar João na cadeia. Ou então, dizem que a Rádio Litoral tem um programa pornográfico. Só por isso o juiz não pode fechar a Rádio Litoral. Tá certo? Certo. Alguém disse que um supermercado tal está vendendo um produto proibido no mercado. Só por isso o juiz não pode fechar o mercado, muito menos prender o dono do mercado. Ele precisa de provas. Mais do que isso, ele deveria ouvir o contraditório. Ele devia chamar o dono do mercado, apresentar a denúncia e pedir para ele previamente se defender. Porque se não fosse assim, a gente parava uma cidade. Se uma pessoa é seu inimigo mediano e diz que viu você portando uma metralhadora e só por isso mandam lhe prender, eu vou parar uma cidade inteira, porque se todo mundo tem um inimigo, e se cada um fizer uma denúncia sem fundamento jurídico, e se eu for um juiz e acreditar na fofoca que cada vizinho faz, e tomar uma medida sem nenhum fundamento jurídico, porque o inimigo de cada um chegou no ouvido do juiz e disse que alguém fez isso, que alguém fez aquilo, a cidade vai parar. Ora, então, se isso acontece, eu estou diante de um quadro chamado insegurança jurídica. E se uma autoridade que representa o Estado transforma uma cidade em uma cidade insegura juridicamente, esse cara é que tem que ser julgado. Ou ele está maluco, e aí nós temos que submetê-lo a uma perícia médica, psiquiátrica, e a justiça precisa de uma intervenção, e o promotor público tem obrigação de tomar uma decisão, ou algo de muito podre está acontecendo no reino da Dinamarca. Agora, doutor Álvaro, uma coisa, a gente falou de autodefesa, mas aqui é mais puxado para mais voltado para uma pessoa que por esse ou por aquele motivo foi obrigada a se defender e por consequência disso cometeu um ilícito, né? Como por exemplo, uma pessoa que comete um homicídio e aí na sua justificativa ele diz que foi por autodefesa. Aí vem a questão da prova, né? A prova dos fatos que tem uma relação direta com o pleno, né, direito de defesa do contraditório. Mas a prova não é tudo, Zé. Foi o seguinte: olha, vamos usar o nosso amigo Clarimundo hoje. Clarimundo chega aqui com um ferimento nas costas, e diz que numa esquina escura de Ituverá, às 3 horas da manhã, ele não anda nesse horário, que ele é um direito.
e fica em casa de noite, vendo televisão, a novela da Globo, então um programa evangélico, e diz que alguém esfaqueou ele, mas ele mostra as costas, o ferimento. Ele vai à delegacia e diz que o Zé de Tal feriu ele. O delegado expede uma guia para o exame pericial, e ele faz o exame pericial que constata que há uma lesão nos ossos, nas costas dele. Ele aponta a pessoa. É prova? É, mas a prova está completa, Zito Carvalho? Não, é exatamente. Não. Ele precisa de uma testemunha que foi aquela pessoa que ele apontou que fez o ferimento. Se for mais longe, vamos precisar da arma do crime, com sangue, é isso? E da motivação. Ah, e por que essa pessoa fez isso? Ele devia a essa pessoa? Ele era doente mental? Ele pisou no pé dessa pessoa? Atropelou essa pessoa? Tem uma rixa de família? Invadiu a terra dele? Porque o juiz precisa se calçar de uma série de coisas para não cometer um erro. Porque o mínimo que pode acontecer com um juiz incompetente é o tribunal derrubar a decisão dele. E o máximo, como aquele do caso do Eike Batista, é ele ser eliminado. Então eu preciso prova material, prova pericial, prova testemunhal e motivação. Porque se eu não tivesse esses elementos, aí é que se diz: eu não formo um juízo para julgar sem que eu vá dormir e bote minha cabeça no travesseiro e durma a minha noite tranquila. Doutor Álvaro, nosso tempo também está andando, mas antes de a gente terminar, a gente não podia deixar de relacionar essa questão do pleno direito de defesa, né, que faz parte do nosso tema de hoje, é o sagrado, né? Sagrado direito de defesa, a essa nova modalidade de comunicação, que são as redes sociais, por exemplo, onde todo mundo escreve o que bem quer e entende, e muitas vezes prejudica a vida das pessoas, fazem insinuações, né? Muitas vezes inverídicas, e essas pessoas não têm como se defender porque parece um rastilho de pólvora, aquele negócio ali. Exatamente. Como é que fica o amplo direito e o sagrado direito de defesa dessas pessoas? Você lembra que até pouco tempo nós não tínhamos uma legislação específica para a internet. Exatamente, né? Exatamente. Porque se tivesse a legislação específica, teria que ser um juizado especial, né, que rapidamente punisse toda a cadeia. Quem postou pela primeira vez, quem copiou, toda a cadeia. Mas nós não temos essa justiça, essa delegacia e essa justiça específica. Então todo mundo navegava aí no denuncismo infundado e não acontecia nada. Mas tinha que punir quem postou a primeira vez e quem copiou rapidamente. Porque é como se diz, se você coloca no jornal uma denúncia infundada para prejudicar uma pessoa, e ele espera 10 anos para que essa justiça morosa e lenta, e justiça morosa e lenta não é justiça. Justiça quer dizer justa, né? Que não cabe nada ali, ó, justinha, né? Não é justa quando demora. Então tem que ser rápida, tem que ser rápida, tem que indenizar rápido, tem que punir rapidamente. Então nós não tínhamos a legislação específica e ela está aí em formatação. Exatamente. Aí todo mundo faz com todo mundo o que quer. Na campanha política também é assim. Osito, Clarimundo, Souza, Mendes, Rony Sisto, ouvintes da Litoral, nós ouvimos, desde que nos entendemos, que não se pode criticar um juiz. Não pode não? Pode. Nós podemos criticar juiz, Mendes,
podemos criticar promotor, podemos criticar o ministro do Supremo, estritamente no erro dele. Exatamente. Eu não posso criticar a pessoa no que ela não errou, mas dentro do erro dele, eu posso fazer críticas contundentes. Eu recorto o erro que ele cometeu. Qualquer jornalista faz isso aí. Pegue Reinaldo de Azevedo, desce o pau no ministro do Supremo quando ele erra. Olavo de Carvalho, oh meu Deus do céu, desce o cacete no cara quando ele erra. Pode ser o ministro do Supremo. E Álvaro, desce o cacete no cara quando ele erra. Porque se ele errou um erro aberrante, eu não gosto de citar nome, mas se o cara errou, eu desenho o erro dele, desenho a ilha onde ele mora. Por quê? Porque um juiz não pode errar, meu filho. Um médico não pode cometer erro grosseiro, nem um juiz. Um médico, quando comete erro grosseiro, ele piora a saúde do cara ou mata. E o juiz, quando comete o erro grosseiro, ele escangalha com a vida do cidadão. Onde é que está a cidadania? Ele é um representante do Estado para cumprir a lei. E quando ele descumpre a lei, a sociedade não pode... ele dá prejuízo moral irrecuperável, prejuízo financeiro irrecuperável, quando ele não mata o cara de infarto, quando ele não desorganiza a família, quando ele não faz o cara mudar. Eu não mudo, viu? Mudar de cidade. Ele atinge a família do cara toda, os amigos, a empresa, a credibilidade. Então como é que você não critica? Critica o erro que ele cometeu, mas critica assim, ó. Agora assim, decisão de um juiz se cumpre e depois reclama no Tribunal Superior para derrubar. Você não tem alternativa. O juiz mandou dizer que você não pode entrar na litoral, não entra não, Zé. Não entra que você vai preso. Certo. Agora você vai em Salvador, fundamenta o seu recurso, derruba a decisão dele, depois dá uma gargalhada na cara dele, aí tudo bem. Outra coisa, tem uma forma de você afrontar a justiça? Tem. Mesmo quando ela está certa, tem. Mahatma Gandhi derrubou a Inglaterra cheia de arma e declarou a independência da Índia. Como foi? Desobediência civil. Gandhi disse o seguinte: a Índia tem o sal e tem o Indigo Blues. A Inglaterra dominava a Índia. A Inglaterra tinha arma. A Inglaterra dependia da Índia com o sal e o Indigo Blue e a mão de obra. Aí Gandhi disse assim: olha, nós vamos desobedecer os ingleses. Se ele der porrada na gente, a gente não reage. Se ele matar um, tem outro. Se ele matar outro, tem outro. E os ingleses foram matando a fila, mas sempre tinha um indiano. Ninguém bate, ninguém responde. Venceu o Império Inglês, armado até os dentes, sem nenhuma arma indiano, fazendo greve e deixando o inglês dar porrada neles. Caía um, caía dois, caía centenas. Gandhi, um homenzinho desse tamanho, venceu o Império Inglês e declarou a independência da Índia. Então, nós podemos enfrentar a lei? Podemos. Como? Com a desobediência civil. Ou seja, se eu tenho convicção que eu estou certo e um juiz manda me prender, eu posso desobedecer ele e ele me prende.
mas tem que me soltar um dia. Eu desobedeço de novo. Ele tem que me soltar um dia. Aí um dia vem 2 amigos meus, ele prende. Aí ele solta um dia. Depois vem 10 amigos meus, ele prende, mas solta um dia. Depois vem 20, vem 30, vem 40, depois vem a cidade toda, ele não vai prender. E eu venço o juizinho. É só isso que eu tinha para dizer hoje.